Olá, seja bem-vindo ao curso de Comercialização e Mercados. Nosso objetivo é estudar os processos de produção e comercialização para que o agricultor e a agricultora possam decidir-se por produzir e comercializar eles próprios a sua produção agroecológica. E aí, vamos nessa? Olá! Nessa nossa primeira aula, nosso objetivo é discutir alguns termos que você já conhece, dos quais você já ouviu falar, mas não necessariamente apreendeu todo o seu significado. Nós vamos discutir as palavras economia e as suas apropriações em termos de desenvolvimento econômico. Então, nós vamos falar sobre economia de mercado e economia solidária. E o nosso segundo objetivo, discutindo o que é economia de mercado e economia solidária, nosso objetivo é entender como escolher entre trabalhar a partir dos princípios da economia solidária ou economia de mercado, trazem para você, agricultor e agricultora, possibilidades e desafios a enfrentar se você quer produzir e comercializar você próprio sua produção. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Estamos aqui onde a Edilma fornece os seus alimentos, seus produtos e gera um serviço ao entregá-los eles para os seus clientes. Edilma, que tipo de serviço que você fornece aqui? Aqui a gente vende, né? Os produtos, já tudo embaladinho, tudo lavado. Aí os clientes chegam aqui, compram da gente. E qual que é o diferencial desses produtos aqui da sua horta? Olha, aqui é bom porque não tem veneno, não tem agrotóxico, não é tudo natural. Tem agrotóxico e é tudo natural. Tudo fresquinho, então? Também, tudo fresquinho. E é vocês aqui que plantam, embala, lava? Sim. Na economia, mercado é definido por um grupo de compradores e vendedores. Os compradores regem a demanda, enquanto os vendedores determinam a oferta. Esse conceito é muito amplo e determina também diversos fatores ligados tanto com os vendedores, como a competitividade, quanto aos compradores e seu comportamento. Então vamos começar pelo conceito de economia. Economia é uma ciência social que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. Portanto, quando nós estamos falando em economia, nós estamos falando em estudar os processos de produção dos bens e dos serviços, em relação a como eles são planejados, quem decide produzir o quê e produzir para quem. E esse para quem é muito importante. Nós temos que entender que a produção ela é feita para que alguém a consuma. Existem consumidores para esses bens ou para esses serviços que são produzidos pela indústria. Mas quando a gente vai produzir um bem ou um serviço, é importante a gente entender que se utilizam recursos para produzir esses bens e esses serviços. E os recursos são os fatores produtivos. Os fatores produtivos, eles são classificados em 3 grupos: a terra e os recursos naturais, o trabalho e o capital. Vamos a cada um deles. Quando nós falamos na terra e nos recursos naturais, nós queremos nos reportar às matérias-primas que são necessárias para que o processo de produção aconteça. Então, para se produzir, por exemplo, feijão, eu preciso de uma parcela de terra, eu preciso de sementes, eu preciso que essa terra esteja adubada. Como nós trabalhamos a partir dos princípios da agroecologia, nós queremos que essa terra volte à sua fertilidade natural a partir do equilíbrio do meio ambiente, tá certo? Mas eu vou precisar de semente, eu vou precisar minimamente da terra. Esses são recursos produtivos.
Quando nós falamos no recurso capital, nós queremos, a ideia central de quando se fala em recursos de capital, nós estamos falando no montante de recursos financeiros que são necessários ao capital de giro para que a produção aconteça, então os produtos possam ser produzidos, distribuídos e comercializados, mas também são os recursos necessários à compra dos equipamentos e à compra da estrutura de logística, a compra dos serviços, para que esse escoamento da produção aconteça. E, finalmente, nós temos o recurso produtivo trabalho. O trabalho é muito importante porque ele é o constitutivo da riqueza, dado que é o trabalho que transforma matérias-primas em produtos e serviços que podem ser comercializados. Entender sobre os fatores produtivos é muito importante porque eles vão se relacionar com o processo produtivo e com a acumulação de riquezas e a geração de riquezas de formas diferentes se nós estamos organizando a nossa produção e nossas organizações produtivas a partir da economia de mercado ou então da economia solidária. Então agora nós precisamos entender o que significa economia de mercado e economia solidária. Economia de mercado é o nome que se dá à organização do sistema econômico vigente, à organização hegemônica de mercado. Quando nós falamos em economia de mercado, a ideia central é que todos os agentes econômicos, isto é, as empresas, os trabalhadores, o sistema financeiro, estão todos livres para fazer negócios entre si, sem que haja regulamentação governamental que impeça que os negócios aconteçam. Então, a ideia central é que num sistema de economia de mercado, os agentes são livres para fazer negócios entre si, desde que esses negócios não firam as leis e a ordem legal vigente. Essa é a ideia central. No entanto, quando nós falamos nesse sistema da economia de mercado, essa ideia da liberdade dos agentes significa então que o Estado não deve interferir na economia, não deve fazer regras para regulamentar o trabalho, o meio ambiente, porque os agentes entre si entrariam em equilíbrio. Essa é a ideia central. No entanto, se nós olharmos à nossa volta, nós vemos que na economia de mercado, os agentes econômicos eles não entram em equilíbrio por si. Nós vivemos num momento de turbulência política, vivemos num momento de turbulência no mercado de trabalho, empresas ganhando dinheiro, outras nem tanto. Então, significa que num processo de equilíbrio, algumas partes perdem e outras partes ganham. Na economia de mercado, existe uma separação que parece lógica para os agentes de que cada pessoa e cada agente econômico tem seu espaço e tem seu espaço muito bem definido na cadeia de produção de riquezas. Então, por exemplo, se a gente pensa no agronegócio como uma dessas cadeias, o agricultor, o papel dele é produzir matérias-primas. Então, ele está lá no início da cadeia, lá na porteira, dentro da porteira, e ele deve produzir matérias-primas. E ele entrega essas matérias-primas para um terceiro, que é o dono da fábrica, que é o dono dos meios de produção, para que ele possa industrializar, transformar aquelas matérias-primas em produtos que serão comercializados. Mas dentro dessa cadeia, se cada um tem um papel, significa que cada membro dessa cadeia receberá uma parte do valor da riqueza gerada. E que então esse equilíbrio significa que algumas partes dessa cadeia ganharão mais e que outras ganharão menos, mas que todo mundo está em acordo entre si e que nós então entramos nesse acordo sobre quem produz mais, quem produz menos, quem ganha mais e quem ganha menos. Mas será que esse é um acordo mesmo? Nós podemos nos perguntar. Nós estamos satisfeitos enquanto agricultores? Você está satisfeito com o que você recebe pelos seus produtos quando você vende sua matéria-prima para um atravessador? Se a sua resposta foi não, existem outros caminhos para que você possa receber
pela sua produção, que não necessariamente seja vender para um atravessador. Existem outras formas de organização da economia que não necessariamente se paute pelas regras da economia de mercado. E um desses caminhos é a chamada economia popular solidária. Para a gente poder entender economia popular solidária, em primeiro lugar, é importante entender o conceito de solidariedade. Solidariedade vem do latim solidus, o insólidos, o que significa o formar um todo sólido, um todo coeso. Então, quando nós falamos num grupo sólido, num todo coeso, significa que aquele grupo se protege, aquele grupo é capaz de resistir às adversidades, às coisas ruins que acontecem, porque eles protegem uns aos outros, estão um por todos e todos por um. Isso significa solidariedade na prática. Mas como a solidariedade, ela entra no conceito da economia, você pode estar se perguntando. Dentro do conceito da economia popular solidária, a ideia central é a formação de organizações produtivas que não são movidas apenas pela rentabilidade do capital, isto é, essas organizações não estão buscando lucro simplesmente por si, mas elas procuram, articulando pessoas com os mesmos objetivos, produzir um resultado que seja apropriado por essas mesmas pessoas, os trabalhadores. Na economia solidária, nós temos organizações produtivas que são formadas por trabalhadores. Então, os trabalhadores são os donos dos meios de produção, portanto, eles são os donos do capital, eles são os donos da terra e dos recursos naturais e são os donos do seu próprio trabalho. E, por causa disso, o resultado gerado pelo trabalho, pela transformação das matérias-primas em produtos, acaba sendo apropriado por esses próprios trabalhadores, ao invés de um terceiro. Então, quando nós falamos na economia popular solidária, nós estamos falando num conjunto de organizações que se pauta pelos princípios da solidariedade, da autogestão, do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, da responsabilidade social de verdade. Então, nós estamos falando em organizações complexas e que não vivem sozinhas em mercados e disputando entre si. Pelo contrário, quando nós falamos na economia popular solidária, nós falamos em organizações que são associações, cooperativas ou grupos informais de trabalhadores que se articulam com o poder público, exigindo espaços nos mercados, por exemplo, das compras públicas, né, buscando espaço na sociedade junto aos consumidores, procurando socio-referenciar a produção e consumo e também procurando se articular com as entidades de apoio, por exemplo, as universidades, as incubadoras, ONGs, né? Enfim, entidades que podem apoiar para que esses grupos possam apreender os conhecimentos necessários a produzir, a comercializar e se apropriar da riqueza gerada pelo seu trabalho. No seu livro, você vai aprofundar as descrições sobre economia de mercado e economia popular solidária. E é importante que você faça a reflexão sobre o que está escrito lá. Mas nesse momento é importante a gente fazer uma comparação rápida sobre os conceitos de economia de mercado e economia solidária colocados em prática. Na economia de mercado, capital e trabalho são recursos de diferentes pessoas. O objetivo é o lucro. Prevalecem as relações individualistas e a competição. Os ganhos ficam concentrados nos donos da empresa, o trabalhador é empregado, ganha salário e não participa das riquezas geradas. As empresas exercem poder sobre o mercado, utilizam a retórica para publicizar a responsabilidade social e a participação do Estado é de conveniência dos grupos econômicos. Na economia popular solidária, o capital e o trabalho pertencem aos trabalhadores. Seu objetivo deve ter retorno social e financeiros. Prevalecem a solidariedade e a cooperação. A distribuição dos ganhos é realizada entre os trabalhadores e as retiradas são realizadas entre os participantes, que devem se relacionar com os mercados com responsabilidade social verdadeira. E, por fim, o Estado e a sociedade
devem participar das ações das organizações produtivas solidárias. Você viu as diferenças entre um empreendimento organizado a partir da lógica da economia de mercado e uma organização produtiva da economia popular solidária? Você, enquanto agricultor ou agricultora, precisa entender que existem esses dois caminhos. Quando você acaba fazendo parte de uma lógica agroindustrial, numa cadeia agroindustrial, entregando seus produtos como matérias-primas para que outro agroindustrialize, nesse momento você participa da lógica da economia de mercado, a não ser que você coopere com seus pares e forme, junto com seus colegas agricultores e agricultoras, empreendimentos a partir da lógica da economia popular solidária. Portanto, forme organizações produtivas solidárias. A partir dessa lógica, nós temos então empreendimentos que não têm um dono, mas todos os trabalhadores são ao mesmo tempo donos dos fatores produtivos, a gente já falou sobre eles, a terra e os recursos naturais, o capital e o trabalho. Ao mesmo tempo, então, nós somos trabalhadores e somos os proprietários, né, os donos dessa organização produtiva. Então, são os agricultores que acabam se apropriando do resultado dessa organização produtiva. Então, existem essas duas formas de se organizar. E dentro dessas duas formas, se a gente se organiza por uma forma ou por outra forma, nós temos consequências diferentes no processo de retenção de valor para a organização. Então, dentro da lógica solidária, são os próprios trabalhadores que ficam para si o valor agregado do resultado da sua produção. Quando nós pensamos na lógica da economia de mercado, quem fica com isso é quem agroindustrializa, quem atravessa o processo e faz a comercialização. É muito importante que a gente entenda essas diferenças, né? E que você, agricultor, você, agricultora, perceba que existem, então, formas diferentes de se organizar para ocupar mercados que não seja somente a venda por meio de atravessadores. E nós vamos, então, discutir essa lógica da organização da produção para a comercialização na nossa próxima aula. Nesta primeira aula, nos apropriamos dos significados das expressões economia de mercado e economia popular solidária. Esse conhecimento nos trouxe elementos para entender o porquê dos trabalhadores assumirem atividades apenas dentro da porteira do modelo hegemônico e acabam retendo para si pouco do valor gerado pela sua produção. Temos a convicção de que os trabalhadores podem e devem ter mais, afinal, é o trabalho que gera riqueza. Para tanto, entendemos que os trabalhadores devem se unir em organizações produtivas solidárias para produzir, agregar valor e ocupar mercados. Mas para isso, devem dominar conhecimento sobre a economia popular solidária, autogestão, planejamento e produção de valor. Na próxima aula, veremos o que é comercialização e como o conceito se desdobra rumo a uma comercialização favorável aos trabalhadores.